Senhor. Mas nós vivemos em tempos extraordinários, onde os sinais dos últimos dias estão cada vez mais evidentes. A Bíblia nos exorta a estar atentos, pois o arrebatamento da igreja, o momento em que Jesus virá para buscar os seus fiéis, está próximo. Hoje, quero compartilhar com vocês como alguns acontecimentos que mostram a iminência do arrebatamento da igreja. Amém? Então hoje, amados, nós vamos ver alguns pontos, né, que mostra que verdadeiramente, amados, nós estamos no fim dos tempos e que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então será um dia muito glorioso. Amém? Fundamentando nossa esperança nas Escrituras Sagradas, como disse o Senhor Jesus em Mateus 24:42. O Senhor Jesus disse assim em Mateus 24:42: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vamos juntos refletir sobre os sinais e as promessas bíblicas e a urgência de estarmos preparados. Amém, amados? Então, você vê que nós, amados, não sabemos o dia que vai acontecer o arrebatamento. Então, como nós não sabemos o dia nem a hora, nós temos que estar preparados a todo momento. A palavra do Senhor diz assim que se o pai de família soubesse quando o ladrão viesse roubar sua casa, ele ficaria preparado. Amém? Mas como ele não sabe, então ele é pego de surpresa. E nós não podemos, amados, ser pego de surpresa. Amém? Aleluia. Então o Senhor Jesus deixou bem claro para nós: vigiem, fica atento, porque vocês não sabem o dia que o vosso Deus voltará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os sinais dos últimos dias. A Bíblia é clara ao descrever os sinais que precederão o retorno de Cristo. Em Mateus 24, do 6 ao 7, diz assim: Jesus afirmou: E ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Amém, amados? Então você vê, amados, que nós estamos vendo tudo isso, né? No nosso dia a dia. Quando você liga a sua televisão, quando você acessa a internet, você vê tudo isso. Os rumores de guerra, você vê fome, peste, né? A guerra e os conflitos. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2022 e ainda em curso, o conflito entre Israel, intensificado em 2023, mostra a instabilidade global. Esses eventos ecoam as palavras de Jesus sobre nações se levantando contra nações. Além disso, tensões crescentes entre potências como Estados Unidos, China, Rússia, sinaliza o mundo à beira de um conflito ainda maior. Amém? Então você vê, é conflito de guerra, agora é a guerra comercial entre as potências, né? Tudo isso, amados, não é algo qualquer, é o cumprimento das escrituras. Inclusive, a guerra da Ucrânia, o profeta do Senhor, David Warr, tinha dado a profecia. Amém? E aconteceu do jeito que o profeta tinha profetizado. Amém? Desastres naturais. Enchentes devastadoras no Brasil, como no Rio Grande do Sul, em 2024. Furacões intensos nas Américas. Terremotos em lugares como Turquia, Japão. Nos últimos anos, confirma a profecia de terremotos em vários lugares. O aquecimento global, com recorde de temperatura, também intensifica esses fenômenos, apontando para um planeta em convulsão, né? Então você vê que você também tem aí sentido o calor, você tem visto que o calor não está normal, não está como antes. Amém? Então tudo isso, amados, mostra que a iminência do arrebatamento, mostra que o Senhor Jesus, ele está vindo buscar os fiéis. Então nós temos que
nos preparar adequadamente. Amém? Pestes, fomes, que é outra característica que a palavra também fala, né? A pandemia da Covid-19, que começou em 2020 e impactou o mundo inteiro, é um lembrete das pestes mencionado por Jesus. Além disso, crises em alimentação em regiões como o Chifre, na África, agravadas por secas e conflitos, mostram que as fomes estão presentes. Então, shalom, irmã Aparecida, seja bem-vinda no poderoso nome de Jesus, amém? Então você vê que a Covid, né, essa foi uma peste que aconteceu no planeta inteiro, amados. Então, quando a Bíblia fala que apareceria as pestes, fomes, terremotos, inundações, então você vê que realmente está acontecendo. Todos nós passamos pela pandemia. É ou não é verdade? E muitos se foram, amados. Muitos não estão aqui entre nós. Então você vê se eu e você estamos aqui, é pela pura misericórdia de Deus. É pela graça do Senhor. O Senhor nos poupou. O Senhor poupou a nossa vida, amados. Poupou a nossa alma. Amém? Então nós precisamos valorizar o Senhor. Nós precisamos amá-lo, porque ele nos deixou vivos para glorificar o seu nome. Amém? Para buscar, para se preparar. Então o Senhor nos deu uma chance. Porque você imagina se nós partíssemos na pandemia e sem estar preparado, estando em pecado, sem o arrependimento, sem a santidade, para onde estaria a nossa alma hoje? Não é verdade? Então você vê que ele não só preservou a nossa vida, mas ele também nos está dando para nós a oportunidade de nos preparar. Amém? Apostasia e a decadência moral. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo alerta sobre uma grande apostasia antes do fim. Ninguém de modo algum vos engane, porque não virá assim, sem que antes venha a apostasia. Hoje vemos a igreja abandonando a sã doutrina, adotando valores seculares, relativando a palavra de Deus, a cultura global, promove a imoralidade, o materialismo, a rejeição aos princípios cristãos, cumprindo as palavras de 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, que descreve os últimos dias como tempos de egoísmo, arrogância e desobediência. Então você vê que hoje a igreja moderna está focada no dinheiro, está focada nas coisas terrenas e não está focada no céu. Amém? E com isso tem buscado e amado as coisas do mundo, quer dizer, não está se preparando, não está preparando a sua alma para a eternidade, está preparando por um mundo perecível, um mundo que vai acabar, uma vida passageira, amados. Nós estamos aqui de passagem, não é verdade? Olha como o tempo está passando rápido, mais uma profecia que o Senhor Jesus diz que nos últimos dias os tempos seriam abreviados. Nós começamos o 2025 e nós já estamos praticamente na metade, nós já estamos indo para maio, depois de maio já é o mês 6. Então você vê que tudo isso, amados, tem se cumprido na nossa frente, todos nós, cada um de nós, até uma criança, até o Miguel, que é mais novinho, ele percebe isso e está vendo isso. Amém? Então, você vê que a grande apostasia está... O que é a grande apostasia? É o abandono da fé original. É o abandono do foco na eternidade. É focado nas coisas terrenas. Então, é a grande apostasia. Amém? Esses acontecimentos não são coincidência, irmãos. Eles são sinais claros de que o cenário está sendo preparado para os eventos finais descritos nas Escrituras. A proximidade do arrebatamento. O arrebatamento é o evento em que os fiéis, vivos e mortos, serão levados para encontrar o Senhor nos ares. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Ninguém entra no céu se não for pelo arrebatamento. Mesmo aqueles que dormiram no Senhor, morreram antes, eles só entrarão no céu através do arrebatamento. Então, amados, quem já descansou, né, no Senhor,
que é um que morreu na obediência, na santidade, já está reservado para o grande dia do Senhor. Amém? Agora, aqui aqueles amados que não conseguiu se preparar, amém? O que serão deles naquele grande dia? Porque a morte é uma realidade, né, amados? A morte é real. Todos vão morrer um dia. E ou o arrebatamento ou a morte vai vir sobre nós. E de qualquer forma nós temos que estar preparados. Porque a palavra de Deus diz que quando a morte nos pegar é como uma árvore, quando ela é cortada. Aonde a árvore cai, ali ela vai ficar. Ou seja, se nós cair no pecado, morrer no pecado, nós não vamos herdar o reino dos céus. E para nós herdarmos o reino dos céus, nós temos que estar em obediência à palavra de Deus. Amém? Então você vê que o arrebatamento é a porta para a entrada no céu. Ninguém vai conseguir, amados, entrar se não for pelo arrebatamento. Amém? Então nós precisamos nos preparar verdadeiramente. Amém? Em 1 Tessalonicenses 4, no 16 ao 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com um grande brado, a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, você vê que a palavra do Senhor, ela não engana, não dá falsa esperança. A palavra é bem clara. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo. E aqueles que morreram sem Cristo? Então é uma coisa muito grave, amados. Nós realmente precisamos nos preparar adequadamente, amém? Que a palavra diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas como sabemos que esse momento está próximo, além dos sinais mencionados, outros eventos reforçam. Amém, amados? O avanço tecnológico e a globalização, né? Tem também, amados, a restauração de Israel. A formação do Estado de Israel em 1948 é um marco profético em Mateus 24, 32 ao 34. Jesus usa a parábola da figueira para indicar que a geração que vir a restaurar de Israel virá o cumprimento de todas as coisas. E nós estamos vivendo nessa geração. Amém? O avanço tecnológico e a globalização, como diz lá em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 16 ao 17. Amém? Shalom, irmã Edinalva. Seja bem-vindo, poderoso nome de Jesus. Então você vê que esse avanço, essa globalização que já está, né, profetizada em Apocalipse 13, 16, 17, fala de um sistema global que controlará a economia, exigindo uma marca para comprar e vender. Hoje, com a digitalização, a inteligência artificial, as moedas digitais, vemos a infraestrutura para esse sistema sendo estabelecida. A globalização também cumpre Daniel 12, 4, que diz que, que o conhecimento aumentará nos últimos dias. Então você vê até isso, amados. Está lá em Daniel, né? Em Daniel você vê que ele fala que o conhecimento aumentará. A humanidade teria um avanço tecnológico. Então você vê a digitalização da moeda, o controle mundial, as potências querendo dominar o planeta inteiro. Tudo isso, amado, já preparando para o anticristo dominar a terra. E nós não estaremos aqui, porque o Senhor vai nos levar primeiro. Mas para isso precisamos estar preparados. Amém? Porque você vê que a palavra diz: aqueles que estiverem em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo, como nós iremos subir para os céus? Amém? A pregação do Evangelho, né? O Senhor também diz que esse Evangelho teria que ser pregado ao mundo inteiro, a todo o planeta, né? Então isso também é uma profecia já está cumprida praticamente, né? Jesus declarou em Mateus 24, 14: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Com a internet, as missões globais, tradução da Bíblia para milhares de línguas, o Evangelho está alcançando os confins da terra como nunca antes.
Então, mais uma profecia que já está cumprida praticamente. Você vê que hoje, amados, nós não estamos aqui hoje estudando a palavra do Senhor. Você está na sua casa, mas você está tendo acesso ao estudo. Então, você vê, amados, que tudo isso é o cumprimento da palavra de Deus. Então, você vê que a palavra do Senhor, ela está sendo pregada muito rápido. Amém? Ela está sendo pregada de uma maneira muito, muito assim rápida mesmo através da internet. Amém? Então nós precisamos, amados, né, levar muito a sério a nossa preparação, porque todos os eventos praticamente estão aí na nossa frente e nós não podemos fingir que não está acontecendo, porque nós todos vemos isso. Amém? Você vê o avanço tecnológico que nós falamos. Hoje você vê que a pessoa pode estar em qualquer país do mundo, ela tem acesso ao Evangelho, ela tem acesso à tradução, a inteligência artificial traduz pregações para todo tipo de idioma, né? Então você vê que está se cumprindo. A urgência de estar preparado. Diante desses sinais, a pergunta é: estamos prontos para o arrebatamento? Então, diante de tudo isso, cada um de nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. Amém? E nós mesmos temos que responder: nós estamos preparados? Será que nós estamos nos preparando adequadamente? Será que se o Senhor Jesus voltar hoje, nós iríamos subir com Ele? Ou teria alguma coisa que nos impediria de subir com o Senhor? Amém? Ou tem algum pecado ainda que possa nos impedir de entrar no reino de Deus? Então, cada um faça essa pergunta para si mesmo e cada um responda a si mesmo com sinceridade. Amém? Jesus nos adverte em Mateus 25, do 1 ao 13, na parábola das 10 virgens, que nem todos os que professam a fé estarão preparados. As virgens insensatas, que não tinham azeite, representam aqueles que vivem uma fé superficial, sem uma relação genuína com Cristo. Amém? Então, amados, ser um cristão não é somente ir para a igreja, não é somente ler a Bíblia, não é somente fazer uma oração xoxa. Amém? Mas ser cristão é ter uma intimidade com o Senhor Jesus. É ter uma vida de oração, de comunhão com o Senhor Jesus, obedecer ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele sempre perguntava para os seus discípulos: vocês me amam? Os discípulos respondiam: sim, nós te amamos, então obedece a palavra do meu Pai. Você me ama? Então obedece a palavra. Amém? Então nós temos que obedecer por amor, não por interesse, porque você vê que a igreja é moderna, né, amados? Shalom, irmão David, seja bem-vindo, poderoso nome de Jesus, amém? Então você vê que a igreja moderna, né, não vive dessa forma. Vive de uma maneira superficial, interessada nas coisas terrenas, né? Mas nós temos que ter uma comunhão com o Senhor. Cada um de nós tem que ter uma comunhão com o Senhor, individualmente, porque a salvação é individual. E o apóstolo Paulo, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Amém? Então, nós temos que examinar nós mesmos. Eu não posso examinar a sua vida, você não pode examinar a minha. Mas cada um de nós examinemos a nós mesmos e vamos observar: se Jesus voltasse hoje, estamos preparados? Nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? Nós temos obedecido? Temos orado? Porque às vezes, amados, hoje em dia, as pessoas perdem horas e horas nas redes sociais, horas e horas curtindo, postando, mas e Jesus? Nós temos orado, temos buscado, temos reservado um momento para o Senhor? Temos, quando nós acordamos, agradecemos o Senhor? Oramos ao Senhor? Ou já acordamos e saímos correndo, esquecemos de tudo? Então, amados, cada um de nós temos que fazer uma análise. E nós temos que nos adequar à palavra de Deus, para que naquele dia, amados, nós não venhamos a ficar. Amém? Porque você vê, o Senhor chamou cada um de vocês, chamou a mim para aprendermos. E você vê que, como nós vimos as pestes, passamos pelo coronavírus. Quantos de nós, amados, já não adoecemos, saramos, né, recuperamos? Porque Deus está nos dando a oportunidade. Quantos que não tiveram a mesma chance que você teve, que eu tive? Não é verdade?
Louvado seja o nome do Senhor. Em Tito 2,13, Paulo nos exorta a viver aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso significa vigiar espiritualmente. Devemos orar, estudar a palavra de Deus e buscar a santidade. Então, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, isso já é um grande passo para a eternidade. Amém? Em 1 João 3,3, lemos: E todo aquele que tem essa esperança, nele purifica-se a si mesmo como ele é puro. Então você vê que o Senhor frisa a pureza, a santidade, porque Deus é santo. Temos que buscar essa santidade do Senhor. Amém? Testemunhar com ousadia. O tempo é curto e muito ainda não conhece a Cristo. Devemos cumprir a grande comissão, compartilhando o Evangelho com urgência. Amém, amados? Então, a primeira alma que nós temos que lutar é a nossa. Não é verdade? Porque se nós não cuidar da nossa alma, quem que vai cuidar? E depois que nós começarmos a cuidar através da palavra, o Senhor restaura a nossa alma, o Senhor nos restaura a nossa fé e nós passamos a ser um cristão, aí vem aquele desejo ardente de ganhar os nossos entes queridos que estão mais próximos de nós, os nossos vizinhos, aquela vontade de estar sempre falando do amor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Perseverar na fé. A perseguição aos cristãos está aumentando, como previsto em Mateus 24:9. Precisamos permanecer firmes, confiando na promessa de 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, não é da vontade de Deus que nenhum de nós se perca. O Senhor não nos chamou para o dia da ira de Deus. Porque agora, amados, a humanidade faz o que quer. Você vê aí no noticiário, né? Hoje o ser humano está fazendo o que quiser, mas isso vai ter fim, amados. Vai chegar uma hora que tudo isso vai acabar. O Senhor vai levar os seus. E quando o Senhor levar os seus para o céu, tirar dessa vida para não participar da grande tribulação, então quem ficar vai vir a ira de Deus sobre a humanidade. Deus vai, então, estabelecer a sua justiça. Amém? Vai vir a grande tribulação, o juízo de Deus virá sobre a terra. Então é por isso que o Senhor vai nos levar. Porque como está escrito aqui, ó, Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Então, quer dizer, só vai ficar na grande tribulação aquele que não quiser se preparar. Porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos chamado. Agora, vai ter que haver o querer de cada um. Eu quero, então eu vou obedecer. Ah, eu não quero, então naquele grande dia não vai ter o que falar. Nós escolhemos, assim, amados, como a palavra diz. Quando Deus falou para Adão e para Eva, falou, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer. E deixou, eles escolheram comer, escolheram pagar o preço, não é verdade? Então você viu a tragédia que aconteceu. Então o Senhor hoje nos chama, prepara a sua vida, coloca a sua vida em ordem. E se nós não quisermos, nós vamos pagar o preço da condenação eterna. Amém? Mas se nós ouvirmos, então o Senhor vai nos ajudar, vai nos preparar, vai nos santificar e naquele grande dia, amados, todos nós subiremos em alegria. Amém? E nos encontraremos com o Senhor nos ares, onde estaremos para sempre com o Senhor. Então, eu creio que já deu para perceber que as coisas aqui na terra é muito passageiro, não é verdade, amados? A vida aqui passa, como a Bíblia diz, no sopro, e é verdade, né? Passa muito rápido. Então, um dia, ou a morte ou o arrebatamento vai chegar primeiro. Mas independente de qual chegar primeiro, nós vamos ter que estar preparados. Porque para entrar no céu, estando vivo ou morto, é só pelo arrebatamento. Mas a palavra diz o quê? Aqueles que morrem em Cristo vão subir. E aqueles que morrem sem Cristo, infelizmente, perdem o arrebatamento também.
E aqueles que estiver vivo também e não estiver na obediência, perde também. Então, morto ou vivo, temos que estar em fidelidade, temos que estar em obediência, temos que estar em santidade. Amém? Então, amados, os acontecimentos recentes, as guerras, os desastres, a apostasia, a restauração de Israel, o avanço tecnológico, a pregação global do Evangelho, são gritos do céu nos chamando à vigilância, né? Então você vê que outra profecia que está se cumprindo, que o Senhor ele promete na palavra, que ele enviaria um mensageiro, o qual iria gritar: o Messias está vindo, e iria preparar o caminho. Então nós vemos o profeta David Warr gritando para todas as nações: arrependa-se, o Messias está vindo, coloca a sua vida em ordem. Amém, amados? Está agora indo para Portugal, está pregando em todas as nações da terra, amados. O Evangelho eterno, o Evangelho verdadeiro, puro, santo, que prepara para a eternidade. Amém? O arrebatamento está próximo. A promessa de João 14,3 nos consola. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, essa é uma gloriosa promessa que o Senhor Jesus ele fez quando ele ressuscitou. Ele disse para os discípulos, para aquele povo: eu irei de junto do meu Pai e eu vou preparar morada para vocês. Depois eu virei e levarei vocês também, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E o Senhor nos quer levar para reinar com Ele, amados. Olha que coisa maravilhosa, amados. Nós tão impuro, tão pecador, o Senhor nos dando a oportunidade de regeneração da nossa alma, do nosso coração, mudar o nosso ser, a nossa mente, e nós reinar com Ele no reino eterno, aonde não haverá sofrimento nem dor. A palavra diz que nós teremos um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Amém, amados? Um corpo de glória. Então é muito poderoso, amados. Nós não podemos perder isso. Amém? Nós não podemos, amados, trocar essa glória que o Senhor tem concedido ao ser humano através do sangue de Jesus por nada nessa terra. Amém? Porque tudo vai passar, amados. Ainda que pudesse dar todo o dinheiro do mundo para nós, não vale nada. O que vale para nós é a eternidade, a imortalidade com Deus. Amém? Que hoje renovemos o nosso compromisso com Cristo, vivendo com Ele, como se Ele pudesse voltar a qualquer momento. Que o Espírito Santo nos ajude a estar prontos, com as nossas lâmpadas cheias de azeite, para encontrar o noivo quando ele vier. Vigiemos e oremos, e proclamemos: ora, vem Senhor Jesus, como está em Apocalipse 22:20. Amém, amados? Então, quando nós estamos vivendo pela graça, pela misericórdia, no arrependimento, na santidade, então podemos olhar para o céu e falar: vem, Senhor Jesus. Amém? Vem, porque eu anseio por ti. Agora, quando a pessoa não está em preparação, não está em arrependimento, não está em santidade, ainda está no pecado, ela não pode fazer isso. Como que ela vai falar para Jesus vir? Se Jesus vir, ela fica? Não é verdade? Como que ela vai falar: vem, Senhor, no pecado? Ela não vai subir. Mas então, amados, nós precisamos nos preparar. Cada um de nós precisamos ter uma vida de oração, uma comunhão com Deus. Amém? Renovemos a nossa aliança com o Senhor. E nós vamos nos esforçar cada dia mais para que naquele grande dia, amados, nós possamos e com alegria estar no céu, todos nós. Amém? Estaremos lá com o Senhor para todos sempre. Amém, amados? Então, vamos nos esforçar, não importa o que aconteça, não vamos desanimar. Amém? Se tem pessoas que não querem se preparar, deixa eles de lado, amados. Nós não podemos mudar as pessoas, nós podemos mudar a nossa mente, podemos mudar o nosso coração
pelo precioso sangue de Jesus. Amém? Nós podemos fazer o que o profeta do Senhor faz, né? É anunciar o evangelho, mas se a pessoa não quiser, então ela está escolhendo. Amém? Mas aqueles que querem, então vão se preparar. Porque a palavra diz: o santo continua santo cada vez mais, continua puro, e o imundo continua na sua imundície. Amém? Continua impuro, porque é assim que funciona, amados. O Senhor não quer ninguém obrigado a nada, mas o Senhor está nos chamando por amor. Amém? E Ele fez tudo e está fazendo muitas coisas por nós. Enviou o seu profeta para nos ensinar a sua palavra. Ele morreu, ressuscitou, derramou seu sangue. Ele fez tantas promessas encorajadoras para nós, para que nós venhamos. Falou, não tenha, não desanima. Né? Falou, no mundo vocês terão aflição. Eu venci, vocês vão vencer também. Quer dizer, são tantas promessas, amados, que nos encoraja a permanecer firme. Tantas promessas maravilhosas que o Senhor faz para nos encorajar a estar no verdadeiro arrependimento, na santidade, para que naquele grande dia possamos reinar com Ele. Amém, amados? Olha que glória maravilhosa! O Senhor levando-nos para o céu para reinar com Ele, para estar com Ele na glória, para desfrutar daquilo que Ele conquistou com tanto sacrifício na cruz do Calvário. E Ele quer dividir com cada um de nós, mesmo nós não sermos merecedor, mas pela pura graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Deus Pai, que a palavra diz, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, né, viesse a ter a vida eterna. E essa vida eterna, amados, é gratuita. Amém? Não temos que pagar. A única coisa que nós temos que fazer é obedecer a palavra do Senhor. Amém? Então, que cada um de nós possamos, amados, refletir sobre isso. E não esquecer daquela primeira pergunta que nós fizemos. E nós, estamos preparados para o arrebatamento? Se o Senhor voltar hoje, nós subiremos? Amém? Então, vamos nos esforçar, vamos colocar nossa vida em ordem, para que naquele grande dia venhamos subir aos céus com alegria. Amém, amados?